Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula vamos dar continuidade no tema O Sistema de Coordenadas Planas, o TM, aplicados à topografia. Nesta segunda parte vamos ver a aplicação prática do sistema de coordenadas planas, o TM, poligonais efetuadas em campo e as respectivas transformações de coordenadas geodésicas, latitude, longitude, em coordenadas planas no sistema UTM e vice-versa. Vamos então para a apresentação dos slides. Se inscrevam no canal e recebam as notificações das próximas videoaulas. Todo o material desta videoaula está disponível no site da revista Amira, composto de apostila com 250 páginas, que é o conteúdo do curso Sistema de Coordenadas Planas UTM aplicadas à topografia. 24 planilhas para cálculos geodésicos no Excel, aplicativo para gestão de transformação de coordenadas, todos os tipos de dados e coordenadas, os arquivos das videoaulas. Então, os interessados poderão acessar o site da revista Amira. Sistema de Coordenadas Planas UTM aplicado na topografia. Segunda parte, cálculos. Vamos apresentar um trabalho executado pelos alunos da disciplina de Geodésia que ministrei no curso de Engenharia de Agrimensura da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Esse trabalho consistiu de uma poligonal entre dois marcos da rede clássica na região de Criciúma, Marco Norte e Marco Sul. Então, cada grupo de alunos, formado por 3, executavam as suas medidas e efetuaram as anotações em caderneta de campo. Antes da chegada da estação total, os dados coletados no teodolito e no distanciômetro eram anotados em cadernetas. Com a chegada da estação total, os dados angulares e lineares passaram a ser gravados no equipamento, incluindo a altura do instrumento e a altura do prisma, que eram inseridas via teclado. Na próxima página, apresento um trecho da caderneta deste trabalho, que foi uma poligonal bem quadrada, desenvolvida em 2 marcos da rede clássica. Mesmo com o uso da estação total, que foi uma estação total Trimble, série 5500, com precisão de 1 segundo, exigi a anotação dos dados em caderneta. As medidas lineares e angulares foram efetuadas em 3 séries nas posições direta e inversa da estação total. Para melhor precisão, o prisma era posicionado em base nivelante sobre o tripé. Cada equipe, com 3 alunos, anotavam as medidas angulares e lineares de suas visadas. Desta forma, o trabalho completo resultou em 5 poligonais distintas. O azimute plano de saída e chegada foi determinado a partir do azimute verdadeiro, determinado por observação de estrelas em elongação. Este método para determinação do azimute verdadeiro é o mais preciso que existe. Aqui nós temos então a caderneta de campo
para o primeiro vértice da poligonal. Então, vértice V1. Aqui nós temos a altura do instrumento. E aqui o ponto visado nas 3 séries. MS, posição direta e inversa, e o V2, posições direta e inversa, aqui é a altura do prisma nos respectivos vértices, repetindo 3 vezes, já que se consistia de 3 séries de observações, aqui um croquis. Então nós temos 6 ângulos horizontais, 6 ângulos verticais e 6 distâncias inclinadas medidas. Aqui nós já temos então a média do ângulo horizontal, a média do ângulo vertical na ré e na avante, e a média das distâncias inclinadas. Então, cálculo da caderneta de campo. Inicialmente, o cálculo do ângulo horizontal, onde se efetua o cálculo da média das séries. Aqui, a expressão é o somatório das diferenças entre os ângulos lidos na posição direta e inversa, né? Onde n é o número de séries. Aqui o cálculo para cada série e a média do ângulo horizontal. Aqui nós temos o cálculo do ângulo vertical. Aqui a fórmula, né, o somatório dos ângulos da posição direta, mais o da posição inversa subtraído de 360 graus. Aqui o cálculo para todos os ângulos da ré. Aqui todos os cálculos dos ângulos da avante, obtendo a média do ângulo medido em campo, da avante e da ré. A sequência dos cálculos. Então, obtemos da caderneta de campo, da primeira linha, vértice V1 e V2, os ângulos verticais, já a média, altura do instrumento, altura do prisma e as respectivas distâncias inclinadas. O ângulo horizontal e as coordenadas planas no sistema ITM do vértice V1. A redução do ângulo vertical da linha V1 V2. Então nós vamos reduzir o ângulo vertical lido para a superfície do marco, utilizando essa expressão aqui. Aqui os elementos da caderneta de campo e finalmente o ângulo reduzido. Redução do ângulo vertical da linha V2 para V1, que é a ré. Da mesma forma que o cálculo da avante, nós obtemos também o ângulo vertical reduzido à superfície do marco, de V2 para V1. Cálculo da distância horizontal. Aqui nós temos a fórmula para o cálculo da distância horizontal, que leva em consideração a esfericidade da Terra, através do ângulo formado pelo encontro das direções zenit-nadir de ambas as estações, denominado de convergência das distâncias nadirais. Aqui os dados da caderneta de campo, cálculo da distância inclinada média e, finalmente, o cálculo da distância horizontal. Cálculo da diferença de nível e altitude do vértice V2. A expressão analítica para o cálculo da diferença de nível, né? A diferença de nível e o cálculo da altitude. Lembrando que este processo aqui também é conhecido como nivelamento geodésico trigonométrico de alta precisão. Este nivelamento pode substituir o nivelamento geométrico quando a região é muito acidentada, onde o excesso de vértices no nivelamento geométrico degrada a precisão. Para a sequência dos cálculos, nós necessitamos efetuar alguns cálculos auxiliares. Então, as médias, né? Então, a altitude média, o azimuth plano preliminar, utilizando o ângulo horizontal, já que não dispomos ainda das reduções angulares, a ordenada média do ponto e a abscissa média do
do ponto. Os coeficientes do elipsoide GRS 80 datam Sirgas 2000. Então, para o cálculo desses coeficientes, nós vamos utilizar o raio equatorial e a primeira excentricidade. Calculamos os coeficientes A, B, alfa e beta, que servem para determinar a latitude preliminar e a latitude aproximada do ponto médio. Então aqui a expressão que calcula a latitude média preliminar. N' dividido por K0 vezes 1 sobre A. N' é a distância do ponto até o Equador. Então é 10.000 quilômetros menos a ordenada N do ponto médio. Temos aqui a latitude média. Com a latitude média e os coeficientes, calculamos a latitude do ponto, aplicando essa expressão aqui. Então, nós temos a latitude, que vai entrar nos cálculos, aqui a expressão que forneceu o cálculo do raio médio. Cálculo da distância geoidal, é a distância na superfície do geóide, é dado por essa expressão aqui. Então, a distância geoidal é igual à distância horizontal menos a distância horizontal vezes a altitude média dividido pelo raio médio da Terra. Aqui, então, a distância geoidal. Cálculo da distância elipsoidal. Esta expressão, ela transforma a distância geoidal em distância elipsoidal. Tá? Como o geóide não é uma figura geométrica, tá? Não existe uma fórmula analítica. Então, essa fórmula ela saiu de ensaios. Tá? Então, aqui nós temos a distância elipsoidal. Lembrando que para distâncias pequenas, né, a distância do geóide é igual à distância do elipsoide. E, finalmente, nós calculamos a distância plana, o TM, que é a distância elipsoidal vezes o fator K. Aqui nós temos o K. O K ele pode ser calculado através das coordenadas geodésicas sexagesimais, latitude e longitude, ou através das coordenadas planas no sistema UTM do ponto médio. Então aqui nós temos o E', que é a distância do ponto ao meridiano central, o raio médio e o K0, que no sistema UTM equivale a 0,9996, e aqui temos o fator K, que multiplicado pela distância elipsóidica fornece a distância plana. Cálculo das reduções angulares. Então, inicialmente, a redução angular da Vant. Aqui é a expressão, né, onde a redução angular da Vant é a diferença de ordenada, multiplicado por 2 vezes E' do V1 mais E' do V2, vezes o coeficiente 18. Aqui tem a expressão para calcular o coeficiente 18. E, finalmente, nós temos, então, a redução angular. Observe que é um ângulo muito pequeno, em função de alguns fatores. A localização no fuso e a altitude do ponto e a orientação da linha. Tá? Em topografia, esse valor aqui é desprezível. No entanto, em geodésia de alta precisão, ele deve ser considerado. E na época que se trabalhava com telurômetro, e eram medidas distâncias acima de 30 km, o valor da redução angular poderia chegar até 20 segundos. Né? Isso daria quase 1 minuto em 2 medidas angulares. Aqui nós temos a redução angular da ré, ou seja, do vértice para o V1 para o vértice MS. Aqui é a expressão. Aqui nós temos as coordenadas geodésicas, latitude e longitude de ambos os vértices, né? E calculamos então a diferença de ordenada, calculamos o E', né? E calculamos o N', que é a diferença da ordenada média, tá? Subtraída de 10
1000 quilômetros. A expressão fornece a latitude preliminar, n', dividido pelo K0 vezes o alfa. A alfa e beta é o mesmo valor do cálculo anterior, já que são constante para um mesmo elipsoide. E aqui a latitude do ponto. Né? Com a latitude do ponto, nós calculamos o raio médio, o coeficiente 18, né? E, finalmente, a redução angular. Da mesma forma que a redução angular da Vante é um valor muito pequeno. Cálculo do azimuth plano. O azimuth plano é calculado a partir do ângulo horizontal medido em campo e as reduções angulares calculadas da ré e da Vante. Né? Então, aqui nós temos o azimuth plano da ré, né? Temos o ângulo vertical, as reduções angulares e obtemos o azimuth plano definitivo. Observem que as reduções angulares deverão ser utilizadas com o seu respectivo sinal determinado nas fórmulas. Né? Aqui um desenho mostrando então a situação do ângulo lido em campo e as reduções angulares. E, finalmente, o cálculo das coordenadas do vértice. Né? Então, o vértice V2, a ordenada desse vértice é igual à ordenada do vértice V1, mais a distância plana definitiva já, vezes o cosseno do azimuth plano definitivo. Né? Aqui os dados do vértice e da distância plana, da ordenada, temos então o azimuth definitivo e o valor da ordenada do vértice V2. Da mesma forma para a abscissa. Né? Aqui temos então a abscissa do vértice V2. Né? O cálculo ele pode ser feito em planilha do Excel. Então, aqui na planilha nós temos na aba da esquerda a configuração do datum. Né? Aqui na planilha original tem uma setinha, pressionando na seta nós efetuamos a configuração. Os dados de campo, aqui nós temos a estação, a ré ponto visado, as coordenadas da estação e do ponto de ré, né? O ângulo horizontal medido no campo. Aqui nós temos duas linhas, né? V1 para V2 e V2 para V3. Aqui nós temos o ângulo lido em campo da Vante, o ângulo vertical. Nós temos a distância inclinada, a altura do instrumento e a altura do prisma. O ângulo vertical da ré, a distância inclinada da ré, a altura instrumento do ponto B, a altura do prisma do ponto B. Na sequência do cálculo, nós temos então a altitude do ponto B, as três distâncias, a geoidal, a elipsoidal e a plana, e as coordenadas geodésicas, as coordenadas planas, sistema UTM do vértice V2. Aqui nós temos a transformação de coordenadas geodésicas, latitude e longitude, em coordenadas planas UTM. Na aba da esquerda, a configuração, a entrada da latitude, da longitude, graus, minutos e segundos, as coordenadas plano UTM do vértice. Esta planilha, na sua formatação original, tem as colunas intermediárias que foram ocultadas. Para o ensino da geodésia, é necessário essas planilhas, onde o aluno observa passo a passo todo o cálculo efetuado. A planilha seguinte efetua a transformação de coordenadas planas UTM em coordenadas geodésicas, latitude e longitude. A aba da esquerda, a configuração do datum. Tá? Observe que tem que entrar com o meridiano central do sistema UTM.
aqui as coordenadas planas, o hemisfério, nesse caso é necessário indicar o hemisfério, e o resultado final, latitude e longitude. Da mesma forma que a planilha anterior, os dados intermediários foram ocultados. Transformação de distância. Nós podemos efetuar a transformação da distância plana UTM em distância horizontal local e vice-versa, né? Aqui os dados para a configuração, a latitude média e longitude média entre os pontos, né? A altitude média, a distância plana, o cálculo do KR e a distância horizontal. Aqui também foram ocultadas as colunas intermediárias. Este tema foi tratado numa videoaula denominada Transformação de Distâncias, né? Bem, então aqui nós temos o sistema de coordenadas planas UTM. A bibliografia sobre o assunto é muito escassa no Brasil. O primeiro livro a tratar do assunto foi um livro denominado Curso Cálculos Geodésicos no Sistema UTM aplicado à topografia, que publiquei no ano de 1984. Bem, alguns de vocês devem ter conhecido este livro, né? Então, no passado, existia no Brasil, a partir da década de 60, alguns manuais do Exército, de uso restrito dentro do Exército, né, que tratava de cálculos do sistema UTM, mas não apresentavam todas as fórmulas. Os cálculos eram feitos em planilhas, utilizando as tabelas. Inclusive, a tabela utilizada mesmo para o sistema SAD-69 era a tabela calculada para o elipsoide internacional de Rayford, efetuado pelos oficiais da Marinha dos Estados Unidos. É bom lembrar que, naquela época, não existia as tabelas para o elipsoide UGGI 67 Datum SAD-69. Essa tabela foi calculada também nesta época e publicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em forma de livro, onde continha, além das tabelas, todas as fórmulas e exemplos aplicativos. Não esqueçam de se inscreverem no canal para receberem as notificações das próximas videoaulas. Se gostaram, deem um like e lembrando que todo esse material didático da videoaula composto pela apostila com 250 páginas, as planilhas de cálculo, aplicativo gestor de coordenadas, estão disponíveis no site da revista Mira ou pedido pelo e-mail cartografia@amiranet.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos.